Hoje, o tema é: em que ou em quem você confia? O versículo escolhido é do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Nos diz assim: A quem vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. O mundo em que vivemos mudou assustadoramente nos últimos anos. Transformações sociais, políticas, ideológicas e éticas caracterizam este novo tempo. Se antigamente transformações efetivas só se consolidavam gradativamente ao longo de várias gerações, hoje profundas mudanças acontecem em questão de meses, dias ou mesmo de minutos. Somos desafiados a reconstruir o futuro a cada dia, sem exagero. É uma realidade para a qual não fomos preparados. Ao lado dessas características deste mundo, sentimos-nos frágeis, vulneráveis para planejar a vida ou sobreviver diante de tanta novidade que inverte valores e muda o rumo da história humana e nos faz perguntar qual é o futuro da humanidade. Em que e em quem devemos confiar na luta pela sobrevivência? Será que existe alguma saída para a felicidade humana? Podemos confiar no futuro? O que é o futuro? Com tanta rapidez nas transformações que ocorrem em nosso tempo, muita gente já não tem esperanças de felicidade e prosperidade no futuro, ainda que isso pareça o fim dos tempos. Para esses, o futuro nunca se realizou em suas vidas, por acreditarem que em seu passado apenas vislumbraram uma projeção de dados que temos hoje. Embora nem todos sejam tão pessimistas assim, não podemos deixar de reconhecer que para as gerações passadas e também para muitos hoje em dia, o futuro continua sendo sinônimo de esperança, uma forma cega de aceitar o presente com suas dificuldades, sem esmorecer nem desanimar diante das muitas dificuldades do presente. Assim, o futuro sempre será algo bom. Na verdade, temos que reconhecer que nossa concepção de futuro já não pode ser a mesma que tiveram os nossos antepassados. Podemos afirmar que, diante da sofisticação da sociedade, de seus recursos científicos e técnicos, do fenômeno da globalização e da internet, cada dia mais diminui a dimensão do tempo em relação ao futuro. Ele já não pode ser mais concebido como algo tão distante como se imaginava, mas que chega mais cedo e de maneira mais surpreendente. Podemos confiar nas instituições para conseguir felicidade e prosperidade? No mundo de rápidas transformações, também as instituições estão mais vulneráveis. A instituição governo, por exemplo, apesar de ser uma organização que tem o dever de proteger cidadãos, na verdade não os protege como deveria. Os governantes se encastelam no poder e por eles são protegidos sem levar em consideração as reais necessidades do povo. Fabricam ilusões, criam expectativas e agem utilitariamente de maneira desrespeitosa. Assim como usam o povo para se manterem no poder com regalias, também de maneira cínica dão a impressão de que governam garantindo direitos e deveres para todos de maneira igual. Outros organismos têm perdido o rumo com essas mudanças sociais. A escola, enquanto instituição, já não sabe o que e como ensinar. E o que se aprende nela é muito pouco para nos fazer competitivos no mercado de trabalho. A família fragilizou-se diante dos novos desafios do consumismo, que obriga marido, mulher e até os filhos a se engajarem no mercado de trabalho, muitas vezes em prejuízo da convivência e do cultivo de certos valores antigamente considerados imprescindíveis. A Igreja, enquanto instituição, continua orientando seus fiéis no sentido de prestigiar os valores do espírito, preservando a fé e crendo no sobrenatural como alternativas para superar os problemas da vida. Quase sempre, a Igreja parte de uma concepção ingênua da realidade e vislumbra soluções de maneira assistencialista, sem nunca propor uma transformação estrutural da sociedade. Seus ideais de felicidade e prosperidade visam quase sempre um futuro longínquo que sublima as dificuldades do presente e ameniza suas tensões e sofrimentos. A Igreja nem sempre consegue ser confiável como sinal de esperança para esta sociedade.
Para um articulista de uma revista especializada em temas sobre otimismo e sucesso a partir de soluções tecnológicas, hoje, o que há de mais confiável é a instituição humana. Ela, sim, aponta na direção correta. Sendo mais contundente, ele disse: nós temos a cura para todos os males dessa sociedade autodestrutiva e não estamos longe de encontrar um caminho. Afinal, hoje dispomos de ferramentas necessárias para essa correção de rumo. Será que a instituição humana, perguntamos nós, tem toda essa capacidade para nos mostrar o caminho para vencermos os desafios que nos garantem felicidade e prosperidade? Todos sabemos que a instituição humana tem vantagens e inúmeras limitações. Ela nos dá uma visão parcial da realidade. Tomar decisões baseadas na instituição apenas significa decidir sobre pressentimentos, impressões de momento, sem equacionamento adequado, sem o uso seguro da razão, de maneira apenas empírica, baseada nas sensações que podem ser enganosas. Para onde iremos então? Em que e em quem devemos confiar? Num determinado momento, quando os seguidores de Jesus demonstravam insegurança e vacilavam a respeito do futuro, ele perguntou aos seus discípulos: vocês também querem ir embora? A quem vamos seguir? Respondeu Simão Pedro. O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 67 e 68. Os tecnocratas e entendidos em sociedade criticam a possibilidade de se conseguir caminhos de esperança fora dos recursos científicos, técnicos e culturais da humanidade. Há os que preferem, por exemplo, apontar a internet como caminho de esperança para o bem-estar humano, entendendo-a como facilitadora de relacionamento entre as pessoas e que, embora seja uma sociedade invisível virtual, pode promover ajuda, parceria, solidariedade e voluntariado, pois tem grande poder de transformação positiva. À luz do parágrafo acima, Jesus estaria obsoleto, apesar de suas palavras com o conteúdo de vida, vida eterna, vida completa. Conceber um mundo sem Cristo, sem palavras de vida eterna, é conceber a possibilidade de decisões equivocadas, de conforto e riqueza sem espiritualidade, sem carisma, de vidas vazias de significado, periféricas, superficiais, sem conteúdo existencial. Porque toda a riqueza deste mundo, sem as palavras de vida eterna, significa pedra sobre pedra, que um dia serão derrubadas pelas tempestades da vida. Não vale nada. As palavras dos discípulos de Jesus foi sábia. Confessa a excelência do poder de Deus em Cristo, quaisquer que sejam as circunstâncias de vida neste mundo. Nada pode tirar o valor do sagrado para a realização humana, pois não somos apenas matéria, bens e riquezas. Somos vidas que, para ter qualidade, precisam de palavras de vida eterna, de Jesus como Salvador, o único capaz de nos dar paz neste mundo e na eternidade. Quem falou para vocês aqui foi o pastor Antônio Fernandes, da Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga. Faça-nos uma visita. Nosso endereço é Rua Américo Prado, 1020, centro de Jacutinga. Que Deus abençoe a sua vida. Nossos encontros são aos domingos às 9h30 da manhã e à noite 19h30. Faça-nos uma visita. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua semana.